Olá, minhas amigas, amigos, internautas, seguidores. Saudações democráticas. Se está dando prejuízos, é preciso cortar gastos. Afinal, não se tapa o sol com a peneira. E isso tem tudo a ver com as eleições de 2026. 3 dedos de prosas, nosso programa de todos os dias, a qualquer hora, em qualquer lugar. Basta acessar nosso canal no YouTube, disponível sempre a partir de 12h e 13h. A notícia sob formato de comentários e opiniões, sem lados, apenas a imparcialidade nos fatos. Se não é inscrito, se inscreva, faça o triplo C, curta, comente e compartilhe. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. O encerramento definitivo das operações de linhas da aviação Novo Horizonte para todo o estado da Bahia a partir de 16 de agosto mostra uma coisa útil, mas que poucos dão importância. A reação dos poderes executivo e legislativo, prefeitura e câmaras municipais, em relação também o interesse, a união e a participação da sociedade civil, a população e seus segmentos organizados na discussão de interesse público. Toda essa união e esforços sempre resultaram em conquistas positivas, avanços e excelentes resultados. Isto porque a empresa Novo Horizonte presta mau serviço, que compromete uma qualidade de serviços que afeta toda a população de usuários. Vejamos, conforme em lives anteriores, 3 dedos de prosas, damos com exclusividade a notícia de que na quarta-feira, 16 de julho, a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia, AGERBA, anunciava a suspensão de todas as linhas intermunicipais operadas pela aviação Novo Horizonte. Enfim, a partir dessa data histórica, acaba o inferno do uso maléfico, do monopólio dos transportes com linhas exclusivas que favorece criminosamente a empresa Novo Horizonte. Prejudicial esse monopólio há anos e sem quaisquer providências para beneficiar passageiros, usuários e os próprios municípios por suas linhas. Um político de Guanambi resolveu enfrentar essa briga, encabeçando a luta pela quebra do referido monopólio, que foi o vereador Joventino Rodrigues Malheiros Neto do Avante, chamado de Neto Didim, que comemora a decisão. Juntos com ele, todos os vereadores da região, mobilizados com a finalidade de melhorar a qualidade dos serviços prestados no segmento de transportes. E é isso mesmo. Quem ganha com essa suspensão, esse fim do monopólio, é a população regional que estava sempre exposta à precariedade do serviço em suas viagens intermunicipais. Há quem até que nem sequer desejava que a empresa saísse desse mercado. Não queria. O que queria mesmo era a quebra do monopólio do transporte. E também um serviço digno e de qualidade. Palmas para a Câmara de Vereadores do município de Guanambi e da região do entorno. Então, o governo foi chamado a tomar providências e agiu pensando no melhor para o povo. A AGERBA, assim, abriu um chamado público
convidando empresas interessadas para apresentar propostas para obter as linhas temporariamente até a realização de uma licitação definitiva. Agora, todas as empresas aptas poderão se inscrever para começar a operar na região, garantindo assim a qualificação dos serviços aos usuários, além da melhoria do serviço em si, a quebra do monopólio e a contratação de mais empresas impactarão na redução dos preços das passagens. E isto porque a concorrência vai fazer com que as empresas se ajustem e a cada dia ofereçam mais e mais um serviço de qualidade e com preço justo. Mais de 4 milhões de pessoas serão beneficiadas com as mudanças propostas pelo governo do estado através da GERBA. E que a abertura de concorrência não beneficia apenas uma ou duas empresas vencedoras das linhas existentes. São 141 e envolvem 121 cidades da Bahia. Então, mais e mais empresas devem participar. Vamos agora à prosa de número 2. Em um retrato preocupante da educação básica na Bahia, dados divulgados dia 11 de julho pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, revelam que o Estado amarga o pior desempenho do Brasil na alfabetização infantil. Segundo o indicador Criança Alfabetizada, apenas 36% das crianças baianas do segundo ano do ensino fundamental foram consideradas alfabetizadas em 2024. A média é muito inferior ao resultado nacional, que chegou a 59,2%, ainda aquém da meta de 60% estipulada para o ano de 2024, mas com leve avanço em relação a 2023, quando o país atingiu 56%. A Bahia, por outro lado, recuou, contrariando a tendência nacional de crescimento. O levantamento mostra que entre os 398 municípios baianos avaliados, 352, o equivalente a 84%, apresentaram índices em que menos da metade dos alunos está alfabetizada na idade adequada. Ou seja, em 8 a cada 10 cidades da Bahia, mais da metade das crianças não consegue ler ou escrever de forma adequada ao final do segundo ano do ensino fundamental. Esses números integram o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é uma política do Ministério da Educação, MEC, que visa garantir a alfabetização de no mínimo 80% das crianças brasileiras até 2030. O cenário expõe não apenas uma crise estrutural no ensino público baiano, mas também um alerta urgente para a formulação de políticas mais eficazes na formação docente, no acompanhamento pedagógico e no investimento nas séries iniciais da educação básica. Com a pior colocação no ranking nacional, a Bahia precisa acelerar esforços para reverter esse quadro que compromete o futuro de milhares de estudantes. Vamos à terceira e última prosa de hoje. Mais um pedido de impeachment contra ministro do STF, mas também não vai dar em nada. 11 membros, pelo menos, já constam na lista negra de cassação de mandatos, alguns até com 4 a 5 pedidos, individualmente, desde que dominaram a presidência das duas casas, a alta e baixa, Senado e Câmara, com os senhores Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, e o atual Hugo Mota.
Na quarta-feira, 16 de julho, os senadores Eduardo Girão, do Novo Ceará, né? Magno Malta, do PL do Espírito Santo, e Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, protocolaram no Senado Federal mais um pedido de impeachment, agora contra a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. A petição encaminhada ao presidente da Casa argumenta que a magistrada teria violado a Constituição Federal ao propor declaração sobre o uso das redes digitais durante o julgamento da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, Lei de número 12.965/2014. A declaração é tomada contra a população. O centro da controvérsia está na seguinte afirmação da ministra: é preciso impedir que 213 milhões de pequenos tiranos soberanos dominem os espaços digitais do Brasil. Uma frase proferida em 26 de junho de 2025, durante o seu voto no julgamento sobre a responsabilidade das plataformas digitais por conteúdo de terceiros. Então, essa frase foi considerada pelos autores da petição muito gravíssima ofensa à cidadania. Para os senadores, o posicionamento da ministra fere os incisos 4º e 9 do artigo 5º da Constituição Federal, que garante a liberdade de manifestação do pensamento e de expressão. Em publicação na plataforma X ou X, antigo Twitter, o senador Eduardo Girão afirmou, ao defender restrições generalizadas a manifestações na internet, tratando 213 milhões de brasileiros como tiranos, a ministra incorre num discurso intimidador, de tirania por parte dela. E aí a petição aponta que a fala ultrapassa os limites do decoro exigido de um membro da Suprema Corte e por isso justificaria a abertura de processo por crime de responsabilidade. Temos uma legislação vigente, gente. Tem um Marco Civil. Mas a cada dia o STF afronta a população brasileira com mentiras cínicas dos senhores membros e membras. Já que o pessoal fala presidenta, vamos falar também membros e membras. E o julgamento em curso no STF analisa a validade do artigo 19, como eu disse, do Marco Civil da Internet, que determina que plataformas digitais somente podem ser responsabilizadas por conteúdo de terceiros mediante ordem judicial específica. A discussão gira em torno da possibilidade de atualização da legislação frente à disseminação de conteúdos ilícitos e os tais discursos de ódio nas redes sociais, como a proferida pela própria ministra Carmen Lúcia. Dizer que 213 brasileiros são tiranos. Isso é um discurso de ódio, na minha opinião, também. Então, Carmen Lúcia defendeu que o ambiente digital não pode ser um território livre de responsabilização jurídica. Tem que os ministros decidirem o que é certo e o que é errado, o que é ofensa e o que não é, o que é censura e o que não é censura. Então é preciso, quando ela disse isso, a ministra, que parece que está ficando assim, sei lá, era uma boa ministra, pelo menos eu achava, porque ninguém contestava as decisões dela. De repente, não sei porquê, mas talvez eu seja. Então, ela disse isso e ainda disse que a regulação evita riscos para a democracia e para a integridade da esfera pública.
Gente, o problema é que nenhum ministro do STF foi destituído por impeachment desde a redemocratização do país. Mesmo o Congresso Nacional sendo avacalhado pelos ministros, a covardia e problemas com capivaras sobre suas costas, os presidentes do Senado e Câmara, o senhor Davi Alcolumbre e agora o senhor Hugo Mota, preferem se ajoelhar sob humilhação, e isso revolta o povo brasileiro, porque o Senado é a única casa, né, que poderia frear a incontinência abusiva do STF, dos ministros do STF, não o STF. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. A ministra Carmen Lúcia envelhece, envergonhando as mulheres por sua obediência ventríloca aos colegas da corte. Ela parece estar sendo manipulada. A voz dela não existe mais, existe a voz dos colegas. O Supremo Tribunal não havia se manifestado oficialmente sobre o conteúdo do pedido de impeachment. Mas a gente sabe que não vai dar em nada. Se gostaram da live, dê um ok de positivo, faça o CCC, curtam, comentem, compartilhem. Se não são inscritos, por favor, se inscrevam, acesse o sininho para a notificação de novas lives. Até a próxima!